pode copiar as observações saltando 3 linhas entre cada, tá? Então, saltar 3 linhas, beleza? Ou se não, copia tudo e depois escreve. São só 5. Tem que saltar aqui, ó, depois dessas frases. Aí, saltar 3 linhas aqui. Pode vir pra cá, Robson Lins. Então, isso daqui que a gente tem que ver de observações. Aí, saltando 3 linhas aqui, 3 linhas aqui. Beleza? Vou voltar aqui para esse quadro de cá. O que eu quero te falar? Não precisa anotar ainda não, só olhar. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Né? O que você está pedindo para Deus? Não te deixar cair em tentação e te livrar do mal. Essas duas coisas não são duas coisas quase iguais?
Não te deixar cair em tentação e o quê? Te livrar do mal. São duas coisas no mesmo sentido. Todo mundo consegue perceber? Então, quando eu falo assim, ó, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, esse mas aqui tem um valor aditivo. Porque você está pedindo para Deus duas coisas no mesmo sentido. Tanto que ele pode ser substituído pelo conector qual, gente? E. Ela falou que viria e não veio. Qual que é o sentido desse E? Ela falou que viria, mas não veio. No entanto, não veio. Então, esse E aqui tem um valor adversativo. E imagina que eu tivesse assim, ó, deixou a porta aberta e o ladrão entrou. Qual que é o sentido aqui? Por isso, né? Deixou a porta aberta, logo, então, por isso o ladrão entrou. Portanto, não é um valor conclusivo? Então, esse daqui tem um valor conclusivo. Bom, então minha observação aqui é sobre os conectores e mas. O que acontece com os conectores e mas? Podem ter seu valor alterado em função de quê? Do contexto. Então, nós vamos colocar nas linhas que vocês saltaram isso aqui, ó. Os conectores. Então, aqui nós vamos escrever assim, ó. Os conectores e mas podem ter seu sentido alterado. Então, os conectores e mas podem ter seu sentido alterado em função do contexto. Então, o e e o mas podem ter seus sentidos alterados. Até aí, tudo bem? Pronto, era só 3 linhas mesmo, tá vendo? Então, os conectores e mas podem ter seu sentido alterado em função do contexto. Eu vi vocês falando assim, não, vamos soltar 25. Ai, ai. Ela trabalhava ou estudava. Todas as observações são pequenininhas, assim. Ela trabalhava ou estudava. O que está acontecendo? Dá 3 para quase tudo. Ela trabalhava ou eu ainda contei 3, que eu sei usar o espaço assim, para colocar alguma coisa, né? Ela trabalhava ou estudava. O que é esse ou aí? Alternativo, não é isso? Trabalhava ou estudava, está indicando alternância. Uma das duas opções. E ele une orações. Vocês estão vendo que ele está unindo duas orações? Ó, ela trabalhava, uma oração. Estudava, outra oração. Isso aqui que você está marcando é o quê? O verbo. Aqui só tem um verbo, ó. Qual que é o verbo? Fazem. Aqui embaixo também só tem um verbo, ó. Qual que é o verbo? Assinará. O conector ou, ele também pode fazer a junção de palavras. Não pode, gente? Sim? Em vez de fazer oração, ele está unindo palavras da mesma classe, o quê? Gramatical. Bom, quando ele une palavras, ele pode dar uma carga semântica de adição. Por exemplo, cigarro ou álcool fazem mal à saúde. Não são os dois que fazem? Então, ele está unindo palavras. Esse ou aqui tem valor de e. Cigarro e álcool fazem mal. Não é adição aqui a ideia? Porque olha o verbo. Os dois o quê? Fazem. Não é isso? Só para te mostrar que o verbo está te dando essa referência. O presidente ou o vice assinará o documento. São os dois ou só um? Só um. É tipo assim, o presidente assina. Na falta dele, quem? O vice. Então, nesse caso aqui, esse ou não tem valor de e, né? É diferente de e. Nesse caso aqui, eu estou indicando uma ideia de o quê? Exclusão. E no caso de cima, eu estou indicando uma ideia de o quê? Inclusão, que é a mesma coisa de adição. Beleza? Tem a ver com raciocínio lógico. Se eu falasse assim, o presidente ou o vice-presidente assinarão, a ideia seria de inclusão.
Beleza? E tem essa regra de concordância também, né? O ou, quando ele dá a ideia de inclusão, o verbo vem no plural. Quando ele dá a ideia de exclusão, o verbo vem no o quê? Singular. Então, o verbo também é importante nessa relação, tá? Mas você tem que levar o contexto em consideração, tudo direitinho. Bom, então nós vamos colocar assim, ó. Para unir orações, então você está colocando nas linhas que você saltou, no 2. Para unir orações, o conector ou estabelecerá alternância. Então, para unir orações, ele estabelecerá alternância. Beleza? O conector ou estabelecerá alternância. Então, para unir orações, o conector ou estabelecerá alternância. Na base de oração. Tá vendo aqui que ele está unindo orações? Beleza? Aí nós vamos colocar assim, ó. Na união de palavras da mesma classe, que é isso aqui, ó. Cigarro ou álcool, os dois substantivos. Presidente ou vice, tá vendo? Na união de palavras da mesma classe, vírgula, o conector ou pode sugerir inclusão ou exclusão. Então, para unir palavras da mesma classe, o conector ou pode sugerir inclusão ou exclusão, dependendo do contexto. Então, ele pode sugerir inclusão ou exclusão, dependendo do contexto. Aí, entre parênteses, você coloca assim, olhar o verbo. Não é, gente? Porque o verbo não te ajuda a ver? Então, dependendo do contexto, mas você dá uma olhadinha no verbo. Vocês entenderam, então, que quando ele liga orações é alternância. E quando ele liga palavras, pode ser adição ou exclusão. Que é a mesma coisa de inclusão ou exclusão. Perfeito? Sim? Se ele for inclusivo, ele pode ser substituído por e. Não pode, gente? Porque uma coisa que pode perguntar na prova é assim. Ah, nessa frase, é possível substituir o ou por e? É. E nessa? Não. E nessa? Não. Beleza? O conector ou só poderá ser substituído por esse da ideia de inclusão. Ok? Aí, continuei aqui raciocinando. Mudei o pois de lugar, ó. O governo é eleito pelo povo, pois deve representá-lo. Então, ele é eleito pelo povo porque deve representá-lo, já que deve representá-lo. A relação ali é de explicação. Ok, tudo bem? O governo é eleito pelo povo, deve, pois, representá-lo. Deve, por isso, logo, deve representá-lo. Então, esse pois aqui tem um valor de por isso, então. Ou seja, ele é conclusivo. O que acontece com o seu pois? Antes do verbo, explica. Depois do verbo, conclui. Então, pois, antes do verbo explica, depois do verbo, o que acontece? Conclui. No meio do verbo, entre dois verbos, tem jeito, né? Não.
Tem jeito de vir entre dois versos. Ah, tem gente de fazer mesóclise com pois? Não. Né? Lógico que não. Então, aqui, ó. Pois, antes do verbo explica, depois do verbo conclui. Sabe como é que você tem que lembrar isso? Você tem que lembrar assim, ó. Primeiro a pessoa o quê? Explica. Depois você conclui se é verdade ou mentira. Primeiro a pessoa explica, depois você conclui se é verdade ou mentira. Não é isso, gente? Senão você está tendo uma conclusão precipitada. Beleza? Eu, se você escrever assim, ó, primeiro a pessoa explica, depois ela conclui. Porque isso te ajuda a associar para gravar, tá? Então, primeiro explica, depois conclui. Então, antes do verbo, explica, depois do verbo, conclui. Aí você colocou assim, ó, o conector, pois, muda de sentido. Então, o conector, pois, muda de sentido em função de sua posição na frase. Então, o conector pois muda de sentido em função de sua posição na frase. Então, em função da posição que ele ocupa, ele acaba tendo seu sentido que alterado. Beleza? Conseguimos pelo menos pensar um pouquinho. Até aqui tudo bem? Ok. Bom, brigam muito, querem o divórcio. Qual que é a relação nessas duas orações? Conclusiva. Aqui, ó. Brigam muito, por isso querem o quê? O divórcio. Então, aqui eu tenho uma relação de conclusão. E aqui, querem o divórcio. Aí, pois, por que brigam muito? A relação aqui é uma relação de explicação. A posição da oração faz toda a diferença, tá? Porque na sua prova, ele vai te perguntar assim, ó, qual o conector que pode ser colocado no lugar dos dois pontos? Então, é a posição que está determinando qual que coloca. Tá vendo? As mesmas orações em posições diferentes, elas vão exigir conectores o quê? Diferentes. Beleza? Ok? Bom, aí você vai colocar assim para mim. São duas observações nesse caso. A primeira é o seguinte. Mesmo sem conector, vírgula. Mesmo sem conector, vírgula. As orações coordenadas guardam entre si uma relação de sentido. Então, mesmo sem conector, as orações coordenadas guardam entre si uma relação de sentido. Até aí como estamos? Bom, e a segunda observação é o seguinte. Eu posso manter os dois pontos e colocar por isso? Não, uma coisa ou outra. Eu posso manter os dois pontos e colocar o pois? Não. Então, o que acontece? O sinal de dois pontos não pode ser combinado com conjunção conclusiva, nem com conjunção o quê? Explicativa. Ele equivale. Tá vendo? Ele é no lugar. Então, nós vamos colocar assim, ó, o sinal de dois pontos não pode ser combinado com conjunção conclusiva. Então, o sinal de dois pontos não pode ser combinado com conjunção conclusiva, nem com conjunção explicativa. Então, o sinal de dois pontos não pode ser combinado com conjunção conclusiva, nem com conjunção explicativa. Beleza? Porque se viesse na prova assim, ó, é possível colocar o conector por isso depois dos dois pontos? Não, é possível colocar no lugar. Assim, posso colocar vírgula por isso? Pode, vírgula por isso, pode. Você não pode colocar dois pontos por isso. Ah, não, tá, isso que você
falou nessa última frase? O sinal de 2 pontos não pode ser combinado com... É o sinal. Eu não posso colocar o por isso aqui. É um ou o quê? Outro. Ou 2 pontos ou por isso. Entenderam mesmo? Então, o sinal de 2 pontos não pode ser combinado com conjunção conclusiva nem com conjunção explicativa. A vírgula pode? Pode. O ponto e vírgula pode? Pode. Beleza? Ok. Aí eu tô na 5. Na 5 eu fui esperta, eu escolhi 2 ocas. Ó, o rapaz era inteligente. Oração coordenada o quê? Assindética. Poderia nos ajudar. Oração coordenada assindética. Beleza? Se eu tenho orações coordenadas assindéticas, eu posso separá-las por vírgula? Sim. Eu posso separar por ponto e vírgula? Sim. Eu posso separar por 2 pontos? Sim, também. Não é, gente? Agora, se tivesse um pois aqui, só os 2 pontos que não ia poder. O resto ia continuar podendo. Entenderam? Sim. Se eu tivesse um por isso aqui, ó. Rapaz era inteligente, vírgula. Por isso, o rapaz era inteligente, ponto e vírgula. Por isso, pode. Só não ia poder o quê? Os 2 pontos. Mas o que eu quero te falar sobre os 2 pontos, eu já falei aqui em cima. Então, não precisa ressalvar isso mais, já falei. O que eu quero te falar é o seguinte. As orações coordenadas, como são independentes, podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula ou 2 pontos. Ah, sempre pode 2 pontos? Não. Você acabou de falar que não. Não está aqui em cima? Não é, gente? Então, você vai colocar assim, ó, as orações coordenadas, vírgula. Então, as orações coordenadas, vírgula. Como são independentes, vírgula. Então, as orações coordenadas, como são independentes, vírgula, podem ser separadas. Podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula, ou 2 pontos. Então, elas podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula, ou 2 pontos. Então, as orações coordenadas podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula, ou o quê? 2 pontos. Até aí conseguimos pensar? Então, você acabou tudo que era referente à oração de que tipo? Coordenada. Agora, você está no período composto por subordinação. Não. Mas não atrai, não. Flávia, mas é uma palavra atrativa? Vindo para cá, Robson Lins, mas é uma palavra atrativa? Para obrigar a próclise? Não. O que atrai é conjunção de que tipo? Subordinativa. As conjunções subordinativas obrigam a próclise. As conjunções coordenadas não obrigam. Você está no período composto por subordinação. Toda vez que eu tenho um período composto por subordinação, sempre haverá uma oração principal e outra subordinada a ela.
Então, em períodos compostos por subordinação, sempre haverá uma oração principal e uma outra oração subordinada a ela. A relação entre as orações é de dependência. Então, as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Substantiva, o que acontece com elas? Exercem uma função sintática na principal. Então, substantivas exercem uma função sintática na oração principal. Adjetivas, o que acontece? Referem-se a um termo antecedente. Nem sempre ela tem pronome relativo, não, tá? Que ela pode ser reduzida. E as adverbiais, o que elas fazem? Exprimem uma circunstância. Vou te dar exemplo bem facinho, só para você entender o que eu estou falando. As adverbiais exprimem uma circunstância. Existe reduzido adjetivo. Existe. Super existe. Aliás, existe a reduzida de todas. Até aditiva tem reduzida, só para você ter uma ideia. Tem jeito de fazer. É mais raro, mas jeito tem, né? Bom, então as orações elas podem ser substantivas. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, queria. Quem quer, quer o quê? Algo. Que ele fosse aprovado. Quem quer, quer o quê? Algo. Que ele fosse aprovado, isso tudo aqui não está completando a transitividade do verbo querer? Então, isso tudo é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quem quer, quer algo. O que ele queria? Que ele fosse aprovado. Não é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Até aí como estamos? Bem? Adjetivas referem-se a um termo que antecedente. Toda adjetiva você consegue fazer uma setinha dela retomando um termo antecedente. Toda adjetiva. Então, quando eu penso assim, ó, referem-se a um termo antecedente, eu tenho lá assim, ó, as pessoas que estudam tomam posse. Quem que estudam? As pessoas. Então, as pessoas que estudam tomam posse. Quem que estudam? As pessoas. Então, essa oração aqui vai ser como? Oração subordinada adjetiva, que está retomando, né? Tem vírgula? Não, então ela é restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. As pessoas que estudam tomam posse. Ok? Orações adverbiais exprimem o que, gente? Uma circunstância. Então, eu falo assim, ó, se você estudar,
vírgula, será aprovado. Então, se você estudar, será aprovado. Todo mundo consegue ver que é uma circunstância? Essa é condição, né? Se você estudar. Futuro do subjuntivo, não é? O estudar. Caso você estude, esse estudar ali não é um futuro do subjuntivo? Então, se você estudar, será aprovado. Caso você estude, será aprovado. 2018, seu ano. Está lá pensando, foco no nome no diário oficial. Né? Perfeito? Conseguiram pensar nisso aqui? Bom, então você sabe o basicão de cada grupo. Agora a gente vai separar todos os grupos, ou seja, eu vou estudar só os adverbiais, só os adjetivos, só os substantivos. Vou começar com os adverbiais, tá? Então eu tô aqui, ó. Orações subordinadas Então, vamos pensar nessas daqui, que aí vocês vão ver o seguinte. Claro que nem sempre tem conector, porque ela pode ser uma oração de que tipo, gente? Reduzida. Mas você vai ver oração reduzida também, você vai ver tudo. Pode ficar tranquilo, seu curso é completaço.
Flávia, eu vou ver tudo que existe em português? Não, você vai ver tudo que tem chance de cair na sua prova. Quando é que usa são e santo? Você não precisa saber. Embora exista regra para isso. São e santo. Isso. São é com consoante e santo é com vogal. Santo Tomás de Aquino? É Santo Tomás porque eles não seguiram a regra. A regra existe, tá? Na gramática. Isso aqui, né? São com consoante e santo com o quê? Vogal. É um logradouro que chama isso. Tipo igual igreja, rua, avenida. São Tomás de Aquino, que devia ser escola. Eu achava até que era, né? Isso não vai cair no seu concurso, pode ficar despreocupado. Vamos investir mais na oração, né? No santo. E Deus ajuda, mas Deus só ajuda quem estuda, tá? Não, Deus ajuda, não tem a menor sombra de dúvida. Eu acho que a mão de Deus é tudo. Só que Deus reconhece o esforço de cada um também. Nesse caso, aqui nós estamos com um depoimento aqui na sala que não é Deus, é milagre já, que ela tá assim, eu passei no concurso, mas foi Deus, assim, eu não... Mas às vezes você tinha uma bagagem boa, gente, isso aí é muito relativo. A pessoa às vezes fala assim, eu não estudei nada, mas a pessoa fez um ensino médio super forte, fez um curso superior e era muito aplicada, aí fez todas as bolsas de CAPES e CNPq que existia, entendeu? Aí facilita. É uma vaidade corrupta. Depois que a pessoa passa, fala assim, vai passar também, pode ficar tranquilo, é assim. Isso, está estudando. É assim, ó, tá estudando não é meio caminho andado, é 90% do caminho andado. Vamos dizer assim, é o caminho para passar. O tempo, gente, é muito variável, depende mesmo, cada um tem um ritmo, não adianta, né? Bom, eu tenho assim, ó, na medida em que o problema foi resolvido, pôde se dedicar a outras coisas. Aqui tá faltando um acentinho. Então, olha aqui, ó, na medida em que o problema foi resolvido, o que vai ser essa oração? Isso é o conector. Aí você pôs um marca-texto nele. O que é essa oração? Oração subordinada adverbial, porque está dando uma circunstância. De quê? Não é proporcional, é causal, né? Se fosse proporcional, era à medida que. Aqui está falando assim, ó. Porque o problema foi resolvido, pôde se dedicar a outras coisas. Já que ele foi resolvido, pôde pensar em outras coisas. Para ser proporcional, tem que ser quantitativo. Tipo assim, quanto mais eu resolvo o problema, mais eu posso me dedicar a outras coisas? É isso, gente? Não, aqui, ó, já foi resolvido, já acabou. Proporcional é assim, ó. À medida que você estuda, aprende coisas importantes para o concurso. Quanto mais você estuda, mais aprende. Tá vendo a proporcionalidade? E o conector é à medida que. Esse daqui é outra coisa. É na medida em que. E não pode sumir com esse em, né? Se sumir aqui, a frase fica gramaticalmente o quê? Errada. Então, é uma oração subordinada adverbial causal. E a outra oração que está aqui, como é que chama? Principal. Porque toda oração subordinada vem associada a uma principal.
Dá para trocar porque já que o problema foi resolvido, pode se dedicar a outras coisas. Como o problema foi resolvido, pode se dedicar a outras coisas. Porque ele foi resolvido, pode se dedicar a outras coisas. Estão vendo? Entenderam mesmo? Conquanto tivesse algumas ideias sobre o tema, não conseguiu implementá-las. E aí? Não é no sentido de apesar de, esse conquanto é concessivo. Tem que gravar os conectores, tá, gente? Conquanto concessivo. Então, isso aqui tudo, ó, oração subordinada adverbial concessiva. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Não conseguiu implementá-la, o que vai ser isso? Oração o quê? Principal. Então, oração subordinada adverbial concessiva e essa daqui uma oração principal. Conquanto é conector. E é um conector concessivo. Ele é a mesma coisa de embora, ainda que, já que. Até aí tudo bem? Não se pode ignorar a vida quando se está vivo. E aí? Não se pode ignorar a vida é a oração principal. Quando conector se está vivo. Oração subordinada adverbial temporal. Perfeito? Estudando para a prova, alcançará seus objetivos. E aí? Primeiro, não tem conector. Perceberam que não tem? Então, ela é uma oração, quando ela não tem conector, como é que ela chama? Reduzida. Então, ela é uma oração subordinada adverbial, espacinho, reduzida de o quê? Gerúndio. Viram que ela é reduzida de gerúndio? Aí eu tenho que pensar, ó, não seria assim, ó, se estudar para a prova, alcançará seus objetivos? Não é se ele estudar? O gerúndio, ele é por natureza ambíguo. Por isso que numa redação você deve usar gerúndio ou não deve? Não deve. Porque da mesma forma que eu pensei se eu quisesse pensar assim, ó, quando estudar para a prova, alcançará seus objetivos. Posso pensar assim também? Não é, gente? Eu posso até pensar assim, ó, porque estudará para a prova, alcançará seus objetivos. Não posso? Então, o gerúndio, ele tem uma carga semântica ambígua. Eu sei que dá uma ideia entre condição, tempo, não é essa ideia aí? Não é, gente? Então, olha como é que a banca faz. Ela fala assim, ó, o gerúndio poderia ser interpretado com valor condicional. Poderia. Se estudar para a prova, alcançará seu objetivo. Poderia. Eu vou colocar condicional aqui. Mas esse mesmo gerúndio também poderia ser interpretado com valor o quê? Temporal. Quando estudar para a prova, alcançará seus objetivos. Por isso que quando você usa gerúndio na redação, perde ponto. Primeiro que ele é ambíguo e segundo porque você está deixando de usar conector. Não é isso? Está deixando de usar mecanismo coesivo. Então, estudando para a prova, você tem uma oração subordinada adverbial, condicional, reduzido de gerúndio. Se eu falasse que ela era temporal, não estaria errado, porque eu sei que o gerúndio tem uma carga semântica ambígua. Entenderam? Ao entrar no local do evento, percebeu o ocorrido. E aí? Ao entrar no local do evento, não é no sentido de quando entrou? Então, eu tenho ao mais o quê? Infinitivo, não é isso? Bom, isso daqui também é uma oração reduzida. Oração subordinada adverbial, reduzida de quê? Só que agora é de infinitivo. Quando entrou no local, essa daqui é temporal. Toda vez que eu tenho ao mais infinitivo é tempo. Ao entrar no local do evento, percebeu o ocorrido. Ao mais infinitivo, sempre o quê, gente? Tempo. Então, toda vez que eu tenho um ao mais infinitivo, tempo.
Até aí, tudo bem? As pessoas se esforçam para que a vida mude, embora nem sempre dê certo. Quantas orações eu tenho aqui? Essa daqui é a principal, né? 3, né? Embora nem tudo dê certo, para que as coisas mudem, as pessoas se esforçam. As pessoas se esforçam é a oração como principal. Então, as pessoas se esforçam, OP. Para que a vida mude, não é a finalidade do seu esforço? Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial, o quê? Final. Que é a mesma coisa de finalidade. Oração subordinada adverbial final. E o conector é o para quê? Embora nem sempre dê certo, o que vai ser? Oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? Sim, dentro do associado seria condicional, no caso, A mais infinitivo? Sim. Ao mais infinitivo é sempre tempo. E A mais infinitivo é sempre condição. Perfeito. Isso aqui é uma equivalência fixa. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, ao persistirem os sintomas, consulte um médico. Ao persistirem é quando persistirem os sintomas. Se eu escrevesse assim, ó, a persistirem os sintomas, consulte um médico, o sentido ia ser o mesmo ou diferente? Diferente. A persistirem os sintomas, quer dizer, se persistirem os sintomas, consulte um médico. Muito bom. Não, aqui não. Isso é uma equivalência fixa de oração reduzida. Ao mais infinitivo é sempre tempo e A mais infinitivo é sempre condição. Beleza? Sempre, sempre. Então, é o básico, né? Estrangeiro, ele sempre vai ter uma dificuldade de aprender português, gente, porque a gente tem muita palavra, são várias coisas. Um sistema de artigo muito complexo, né? Principalmente, você já viu que estrangeiro, por exemplo, quando vai falar, fica ou blusa, ou calça, ou camisa. Porque o nosso sistema de artigo é muito complexo. E o nosso sistema de flexão de verbo também é muito complexo. E quer dizer a mesma coisa. Nada, mas a gente fala pois sim, pois não, com o mesmo sentido. Fala ou não fala? Tipo assim, pois não no sentido de sim, senhor, né? Ah, não sei, eu falaria. Então, o A mais negativo ou o A mais positivo é sempre junto ou pode vir separado? O A meu vir. Ao entrar, né? É porque você está confundindo tudo. Olha aqui, entendi o que você quer saber. Você achou que era facultativo por causa disso aqui, ó. É porque tem uma regra que faculta disso aqui, Robson, aqui. Então, tem uma regrinha que fala assim, o seguinte, meu é um pronome possessivo, não é? Aí tem uma regra que faculta o artigo antes do pronome o quê? Possessivo, mas não tem nada a ver com outros casos. Tinha que ter qual palavra? Pronome possessivo. E essa expressão a meu ver ou ao meu ver, ela é uma expressão idiomática, não é uma oração, não. Quer dizer, em particular. Não tem oração aqui, não. Esse ver está substantivado ao determinante antes dele, ó. Então, ou seja, isso tem alguma coisa a ver com oração? Tem ou não, gente? Não. Isso aí é uma expressão adverbial, quer dizer particularmente. Não é isso? É um adjunto adverbial. Só que para ser adjunto adverbial tem que estar numa frase, né? Mas entenderam? Agora eu entendi por que você estava com essa dúvida. Porque não tem nada a ver. Aqui você não vai ter meu. Você vai ter assim, ó. Ao chegar a considerar o fato, mudaria de ideia. A considerar o fato no sentido de se considerasse o quê? O fato. Tá vendo? É condicional. Beleza? Então a expressão, a meu ver, esse o é facultativo nela mesmo. Por que que o o é facultativo?
por causa do pronome o quê? Possessivo. Só que se trata de uma expressão idiomática de caráter adverbial, que quer dizer particularmente, e que não pode ser usada na sua redação, definitivamente. Né? Porque sua redação vai ser em terceira pessoa. Bom, aí você pensou nisso aí, das orações adverbiais. Antes de você ver os tipos, nós vamos pensar mais uma coisa. Aqui, ó, outra expressão idiomática, que poderia ser assim, ó, não os usava a seu favor ou não os usava o quê? Ao seu favor. O que pode ser os dois? Pronome possessivo. E não o seu tá substantivando favor ou favor. Tá vendo? É uma expressão. Não os usava favoravelmente o quê? A si. Não, não muda nada. Então, vamos pensar nisso aí. Isso é só para reforçar um detalhezinho importante.
E aí? Verdadeiro ou falso? O conector, apesar de, pode ser substituído por embora, mantendo-se o sentido e a correção gramatical. Sim ou não? Não, por causa do verbo. Os dois são concessivos. Embora dá uma ideia de concessão e o apesar de também dá uma ideia de concessão. Só que o que acontece? Apesar de ter grandes talentos, embora o que? Tivesse, por causa do usava, né? Embora tivesse grandes talentos, não os usava a seu favor. Todo mundo consegue perceber? Então, eu só poderia considerar esse item correto se viesse assim, ó, fazendo-se os ajustes, o quê? Necessários. Se não vier escrito isso, quer dizer que está errado, tá? Quando ele fala mantendo o sentido e a correção gramatical, o verbo não pode mudar de forma alguma. Mantendo-se o sentido e a correção gramatical, quer dizer, a frase vai continuar exatamente como ela está, sem nenhuma outra alteração. A não ser que ele coloque aqui, ó, fazendo os ajustes o quê? Necessários. E vem escrito isso, tá? Em prova. Às vezes vem falar assim, ó, desconsiderando-se as adaptações necessárias. Então, quer dizer, aí tá certo. Se ele falasse para você desconsiderar a adaptação, quer dizer que pode adaptar, não quer? Então, depende de como que vem escrito. E vem dos dois jeitos, tá, gente? Tem hora que fala assim, adapte. E tem hora que fala assim, não mexe mais nada. Às vezes vem escrito assim, ó, sem que nenhuma outra alteração seja feita, o conector embora pode ser substituído por apesar de. Falso, não pode. Porque para isso acontecer, tem que fazer alteração, não tem? Não tem, gente? Nesta frase. Então, o item está certo ou está errado? Errado. Aí depois eu tenho assim, ó, se houvesse explicações para o fato, eu as conheceria. O conector se pode ser substituído por caso, sem prejuízo do sentido e da correção. Verdadeiro ou falso? Nessa frase pode, ó. Se houvesse explicações, caso houvesse explicações. Nessa frase não pode, gente? Se houvesse explicações, caso houvesse explicações. Então, nesta frase aqui pode. Então, o item está certo ou está errado? Certo. Oi? Esse está no pretérito do subjuntivo. Esse está no futuro do subjuntivo. E não pode. Então, cada caso é um. Você tem que olhar a frase. Tá? Aqui, ó. Se ele chegar cedo, fará o pedido. Agora pode? Caso ele chegar cedo ou caso ele chegue cedo? Caso ele chegue cedo. Então, agora pode adaptar? Não. Então, nesta frase está errada. Eu coloquei a mesma frase, só para vocês terem uma ideia, para te mostrar o seguinte. Cada caso é um caso. Qual que é a observação que eu vou tirar desse pensando? Há conectores que são sinônimos. Não tem conector que são sinônimos? Mas que não se ajustam gramaticalmente em função do verbo. Então, nós vamos colocar essa observação aí. Então, observação. Há conectores que são sinônimos. Então, há conectores que são sinônimos, vírgula, mas não se ajustam gramaticalmente em função do verbo. Há conectores que são sinônimos, mas não se ajustam gramaticalmente em função do verbo. Beleza? Conseguimos pensar nisso? Então, conector que é sinônimo, mas que não se ajusta gramaticalmente por causa do verbo. Beleza? Ok. Aí agora você está nos tipos de orações adverbiais.
Se o sujeito não parar o pedido, é ele, tá certo ou tá errado? Tá certo. É ele, mas tá subentendido. Tá subentendido. Aqui, ó. Se ele chegar, ele fará o pedido. O segundo ele tá subentendido aqui, ó. Se ele chegar, ele fará o pedido. Não. O sujeito da primeira oração é expresso, da segunda está subentendido. Tipos de orações adverbiais. Então, estou pensando lá. Primeiro tipo, causal. Quais são os conectores mais comuns na causa? Na medida em que, lembra que tem que ter esse em, haja vista. Lembra que não existe o que? Haja visto. Como oração antecipada, a oração tem que vir antes da o que? Principal. Porquanto, já que, uma vez que, pois, porque, já pus? Não. Porque junto. Então, isso daqui são conexões causais. Dado que. E aí vai. Eu falo assim, ó. Como era uma pessoa aplicada, teve êxito no concurso. Então, como era uma pessoa aplicada, teve êxito. O que está falando aí? Já que era uma pessoa aplicada. Pode substituir por qualquer um no caso desse como. Só que você tem que olhar se precisa fazer ajuste onde? No verbo. Nesse caso aqui não vai precisar não, mas tem que olhar frase por frase. Não é? Não pode pensar assim, eu sempre consigo substituir. Não, frase por frase. Não é isso, gente? Haja visto uma pessoa aplicada, não ia dar. Tinha que ser assim, haja vista ser. Né? Haja vista ser uma pessoa aplicada. Tá vendo? A não ser que eu colocasse um que, haja vista que fosse. Né? Ainda você ia ter que mexer. Haja vista que fosse uma pessoa educada, teve isso. Então tem que olhar caso a caso. Beleza? Aqui, ó, vou te dar uma observação que é assim, ó, não confunda causa com qual outra coisinha? Com explicação, porque tem conector aqui que é igual. O que acontece? Causa é sempre o motivo, explicação é sempre uma evidência. Então, não confunda causa com explicação, só para você ter uma ideia, tá? Então, eu falo assim, ó, ela chorou porque seus olhos estão vermelhos. E aí? É causa ou é explicação? O olho está vermelho é uma causa dela ter chorado? É o motivo? Não. É uma evidência que ela chorou. Pode nem ser isso, né? Às vezes estava fumando maconha, coçou o olho, estava com conjuntivite. Tem várias opções. Então, aqui, ó. Porque seus olhos estão vermelhos? Isso daqui é uma oração coordenada, sindética, explicativa. Por quê? Porque isso aqui é uma evidência de que ela chorou. Evidência. Tá vendo? Então, precisa tomar cuidado. Agora, imagina assim, ó. Ela chorou porque seu pai foi embora. Então, se eu fizer, ela chorou porque seu pai foi embora, o que eu tenho aqui? Não, motivo pelo qual ela chorou?
Sim? Então, ela chorou porque seu pai foi embora. Eu tenho uma oração subordinada, adverbial, causal, motivo pelo qual ela chorou. Primeiro o pai vai embora para depois chorar. A causa, ela sempre acontece antes e a evidência, em geral, acontece depois. Perfeito? Todo mundo entendeu? Só para você não confundir, porque chega lá na prova, o menino vê o porquê, aí ele nem lembra que existem duas opções. Ele já vai lá e fala assim, por quê? Causa. Só que às vezes está errada a frase. Né? Ou não está associada corretamente a uma causa. Nós vamos chegar nisso. Todos esses que confundem, eu vou mapeando para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Tipo um conector igual como, que pode ser 500 mil coisas, vou mapear. Hoje é um, por exemplo. Também é um sim, pode ser, porque tá um tanto também, né? O se também pode ser um tanto, mas o se a gente já fez ontem. Não já? 2. Então, você pode ter uma conjunção consecutiva, que vai dar a ideia de consequência. E você pode ter uma oração concessiva. Toda vez que é uma ideia de concessão, gente, é uma ideia de exceção à regra, tá? Então, consecutiva, principais conectores, primeiro aquilo ali, ó, tão, tal, tanto, tamanho, que é um intensificador, né? Mais o que? Que é aquele correlato. O conector é só o que? Isso daqui é o intensificador que vem antes. Aí eu tenho de modo que, de forma que, de sorte que, de maneira que, de forma que, já pus. O mais comum é tão, tal, tanto, tamanho, que. Então eu falo assim, ó, as pessoas são tão egoístas que guardam ótimo. Então as pessoas são tão egoístas que guardam rancor de coisas banais. Então é tão que, tanto que, não é meu caso. Eu sou brigar com a pessoa daí 2 minutos. Eu até esqueço que eu brigo, isso é péssimo. Né? Tipo assim, tem hora que eu me acho sem vergonha. Eu esqueço de verdade, então. Aí, ó, o povo fala que capricorniano é rancoroso, então eu não puxei essa característica do meu signo, não. Deve ser o ascendente. Um aluno uma vez mandou um e-mail falando que a minha mãe errou meu signo, que eu não nasci em janeiro, que deve ter algum problema. Falei, minha mãe já faleceu, não dá pra eu conferir. Né? Ele falou que eu tinha que ser de peixes ou de aquário. Eu não entendo nada de signo. Depois dos 30 o ascendente? Então eu tô no ascendente já há algum tempo. Eu tô com 38. Mas Capricórnio é um signo bom, uai. Isso que eu ia falar, Capricórnio é um signo bom. Signo do trabalho. Aí, ó, 2 capricornianas aqui. Signo do trabalho, diz que todo capricorniano é determinado. Se ele pegar uma coisa, ele termina. Isso tem a ver comigo. Se eu falar que eu vou fazer uma coisa, e eu não faço 98% não, gente. Terminar pra mim é 100%. Assim, tem gente que, você já vê que falta tão pouco
a pessoa terminar, ela deixa o negócio faltando 1%. Eu acho ridículo isso. Agora, tem uma característica em mim que eu acho péssima. Como eu sou assim, eu só acho bom 100%, eu não consigo compreender quem faz 97%, quem faz 98%. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo conceber essa dificuldade das pessoas de concluírem, por exemplo, tarefa até o fim. Né? Aquele 1% vagabundo, não consigo entender. Eu acho assim, ou é ou não é. Ou é 8 ou é 80. Tão que, tanto que, de modo que. Então eu falo assim, ó, ela estudaria para concurso de modo que mudaria a sua vida. Caso vocês. Né? Tem que se dedicar. Aí eu tô na concessiva. Concessiva eu vou circular assim, ó, porque ele é muito caidor de com força mesmo. Cai, concessiva é o que mais cai. Então é um grupo que você tem que fazer um esforço para decorar. Então, conector concessivo, tô lá fazendo. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, conquanto, se bem que, posto que eu vou pôr um asterisco nele, porque ele pode ser causal ocasionalmente, tá? Aí você põe um asterisco embaixo e escreve assim. Oi? Não. Por consequente, só aqui, né? Aí, posto que, malgrado, em que pese, não obstante que... Já vi malgrado em várias provas. FCC ama o malgrado. CESP usa menos, Consulplan nunca vi, mas já apareceu em prova da FCC, por exemplo, já. Às vezes uma banca não cobra tanto, né? Mas outra cobra. O posto que pode ser causal. Então aí você pôs um asterisco assim, ó. O conector posto que também é usado com valor de causa. Ouvi falar, não. É possível, é. Flávia, é possível a banca mudar de perfil? Ô, gente, por exemplo, assim, a FCC, ultimamente, ela está com um perfil muito mais próximo do CESP do que da própria FCC. Ela está cheia de item, entendeu? Aí é aquela coisa. O CESP vive tendo prova de item. Agora, 2017, por exemplo, um monte de prova de múltipla escolha. Não, mas 2017, um monte de prova de múltipla escolha. Então, vou dar uma dica para vocês. Vão estudar. Você vai saber. Português tem a vantagem. Minha matéria é uma matéria grata. De uma banca para outra, a mudança é muito pouco. Em termos de teoria, é muito pequena. O menino pode falar assim, mas o jeito de cobrar conta muito. Mas o jeito de cobrar não é tão diferente. O tamanho das frases isso aí, beleza. Mas na hora que você pegar o jeito mesmo, você não vai ficar agarrado por causa disso. Você vai poder transitar de uma banca para outra no português numa boa. Flávia, qual que é a prova mais difícil hoje, que você acha? Sem dúvida alguma, FCC, tá? Sem dúvida alguma. FCC é prova de analista, de técnico não. As provas de técnico da FCC, elas são provas muito tranquilas, que dá para fechar. A prova da ESAF, para auditor da Receita, dá para fechar numa boa. E, inclusive, quem toma posse para auditor consegue fechar. As provas do CESP, vocês não conseguem fechar, não é pelo nível de dificuldade da prova, não. É porque, normalmente, você fica inseguro e deixa uma em branco. Então, assim, é raro alguém fechar português, mas é possível também. Por exemplo, igual no concurso TRF1, teve um monte de gente que acertou todas em português, em 15. Muitas pessoas. Você vai olhar lá os classificados, a pontuação em português, várias pessoas acertaram tudo, entendeu?
Então, assim, cada prova vai ter o seu estilo. Uma banca tipo a Consulplan é totalmente possível fechar a prova. No TJ Minas, por exemplo, você teve muita gente que fez 24. Claro que fez 24 porque 2 foram anuladas. Ok, porque isso aí também conta um pouco. Mas é possível, é razoável, tá? Nós mesmo, o nosso colega lá, Alex, fez 24 em português. Ele passou em 16, eu acho, vai ser chamado. E esse menino, ele é muito, é engraçado que ele é muito assim, como é que eu posso dizer? É legal quando a pessoa tem segurança sobre o próprio conhecimento, né? Ele falou comigo assim, eu vou passar no TJ, ele não está estudando para isso, tá? Ele está estudando para Polícia Federal. Ele falou assim, eu vou passar no TJ, ele falou assim, eu vou passar, que aí pelo menos eu posso tirar uma foto com a camisa do curso e vou te ajudando a fazer a divulgação. Porque ele tem permuta aqui. Permuta não com divulgação, ele é permutante monitor, porque a gente tem alguns projetos sociais, então ele está estudando mais tempo. Aí ele falou assim, eu vou passar. Aí eu até brinquei com o Robson, falei assim, tem atos de ofício, tem um monte de matéria que não é da Polícia Federal. Pensa, gente, é muita coisa para você estudar a mais. Não passou, 16. Aí ele falou, polícia, ele já é aquela coisa, já é mais fácil ou mais difícil de passar? Mais difícil. Né? Ele está estudando tem 4 anos. E eu acho que ele vai passar. Quando ele vier a prova, ele vai estar preparado. Não, Polícia Federal mesmo, agente da Polícia Federal. Beleza, aqui os conectores concessivos, aí você coloca um exemplo, que é legal quando a pessoa sabe que tem condição de passar, não é? Tipo assim, eu vou fazer uma prova, eu sei que eu vou bem. E a prova de português do TJ eu achei muito difícil. Aí ele falou comigo assim, no dia da prova ele mandou uma mensagem falando que achou a prova muito fácil. Eu falei, Robson, ou esse menino tá delirando, ou ele tá estudando muito português mesmo. Aí ele mandou a nota dele pra gente, mandou um print do Diário Oficial, por isso que eu sei que ele fez 24 em português, com as notas todas separadas. Aí ele falou assim, não, agora deixa eu calar a boca dela, né? Eu meu olhinho pra ele, fácil. Eu pensando, eu achei essa prova um regaço. Não, eu pensei assim, se eu tivesse feito a prova, eu não garantiria que eu ia fazer 25. Boa ideia. Eu não garantiria que eu ia fazer 25. Essa prova do TJ, eu acho que eu ia fazer uns 23, gente. Umas 2 questões ali, eu ia ganhar. Uma de interpretação de texto lá, até hoje eu não sei direito o que é a resposta. Essa do careca. Essa daí eu não sei a resposta. Tô até agora pensando. Conquanto tivesse grande conhecimento linguístico, tinha dúvidas. Por exemplo, essa questão de interpretação de texto, eu estou com dúvida nela até hoje. O posto que pode ser causal. Então, ocasionalmente, o posto que pode ser causal. Vou fazer uma frase com mau grado. Está falando aqui assim, ó, apesar de ser o representante do grupo, não queria assinar o documento. Embora fosse o representante do grupo, não queria assinar o documento. Não é isso? Então, condicional nós vamos ter se, caso, desde que, a menos que, contanto que. Então, eu falo assim, ó, desde que o governo invista em educação, o país crescerá. Então, o país só crescerá se o governo investir o quê?
em educação condicional. Comparativa, como, tal qual, tanto quanto, igual a, mais que, pode ser mais do que também, não pode, gente? Menos que, melhor que, pior que, e aí vai. O Brasil não investe em educação Então, o Brasil não investe em educação como outros países latino-americanos. A minha frase ficou um pouquinho ambígua. Se eu tirar o não, eu melhoro ela. Vou melhorar, vou tirar, tá? Porque fica parecendo assim, ó, que outros países investem. Mas aí a frase só é mentirosa, mas está correta. O Brasil investe em educação como outros países latino-americanos. Da mesma o quê? Forma. Dá para ver aqui? Com aquele não, a frase estava dando uma ambiguidade. Você podia interpretar tanto que investir igual quanto diferente, né? Então, o Brasil não investe em educação como outros países latino-americanos. Aqui, o verbo está subentendido, né? Como outros países latino-americanos, o quê? Investem. Você pode colocar assim, ó, é comum o verbo vir o quê? Subentendido. Isso acontece só nas comparativas. É comum o verbo vir implícito. Conformativa, como, conforme, segundo, de acordo com, consoante. E aí vai. Beleza? Então, eu falo assim, ó. Ele resolveu as questões como havíamos combinado. Então, quando eu falo assim, ó, ele resolveu as questões como havíamos combinado, o que está escrito aqui? Conforme havíamos combinado, de acordo com o que havíamos combinado, não é isso? Então, ele resolveu as questões como havíamos combinado, conforme havíamos combinado. 7, 8, 9... E acabou. Proporcional, o que a gente vai ter? À medida que... Não tem em, ó, pra você prestar atenção. A proporção que... Quanto mais, quanto mais, menos... E aí vai. Então, à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, menos, conectores proporcionais. Então, aqui, ó, à medida que estudava, tornava-se
mais capaz. Então, o que está falando aqui? Quanto mais ele estudava, mais capaz ele se tornava. Temporal, mal com L, enquanto, no momento que, não pode ter o em aqui, quando, desde que, assim que, logo que, então aqui, ó, mal se iniciou a reunião, percebeu-se o ocorrido. Quer dizer, assim que se iniciou, então logo se iniciou. Não é isso? Esse mal aí é uma conjunção temporal. E conjunção, gente, tem que decorar, não tem jeito. Final, o que eu tenho? Para que, a fim de que. Ela propôs um acordo para que o problema fosse resolvido. Então, ela propôs um acordo para que? Finalidade. Beleza? Eu vou deixar postado para vocês uma folhinha de conjunção. Vou te explicar como é que você faz para preencher ela, tá? Então, sempre tem que pôr um conectorzinho na sua vida. Vou pegar só esse pedacinho aqui. Conector não tem jeito. Você tem que decorar, e é muita coisa. Então, um conector ele vai se dividir em conectores coordenados e subordinados. Os subordinados são esses que eu acabei de te dar das orações adverbiais. E os coordenados são quais? Das orações coordenadas. Então, lá na sua folha vai estar postado na área do aluno e tem a resposta também, tá? Pode ficar despreocupado que tá lá. Aí, lá tá assim, ó, conjunções coordenadas. Aí tá assim, ó, 3ACE. E aqui tá assim, conjunções subordinadas. 6CTPF. Isso aqui é só para te ajudar a dar uma lembradinha. Aí a folha tá desse jeitinho. Aqui tá cortadinho, aqui tá cortadinho, aqui vai de 1 até 9 e aqui vai de 1 até 5. Beleza? Aí você vai preencher lá. Você vai lá, vai pegar sua canetinha preta, vai escrever assim, aditivas. 3A, para você lembrar, aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, explicativa. Tá vendo aqui o que é 3A? É causal, concessiva, consecutiva, comparativa, condicional, conformativa. 6C. T, temporal, proporcional, final. Chegou lá na final, era a 9. Então, só para você lembrar as letras. Ah, mas eu não lembro. Por isso que tem a resposta, né? Para você colar. O que você tem que fazer? Aqui vai estar lá assim, 1 de 100. Só pode parar na hora que você parar de errar. Você vai fazer de preto, beleza? Ok. Aí, você tem que corrigir com outras 2 canetas. Complemento, você coloca de azul. O que é complemento? As que você esqueceu. Vamos supor que você veio aqui e preencheu as concessivas que a gente falou que cai muito. Não cai muito. Aí você preencheu assim, ó. Porquanto, contanto que, conquanto,
embora, ainda que, mesmo que, apesar de que. Aí vamos supor que você preencheu assim, tá? Primeira coisa, porquanto tá errado, não tá? Então aqui, ó, as erradas você vai riscar de vermelho e colocar no lugar certo, ela é causal. Colocar no lugar certo de vermelho também. Aí eu vim aqui e acrescentei, porquanto. Beleza? Contanto que tá errado também, não é aqui. Contanto que é condicional, não é, gente? Aí eu vou lá e vou colocar no lugar certo dela, vai ter que ser aqui no final, vou colocar contanto que. Beleza. Coloquei aqui. Só que essas duas estão erradas. Essa tá certa, essa tá certa, essa tá certa, essa tá certa. Tá? Só que eu esqueci do que, mesmo que. Apesar de que tá certa. Só que estão faltando, não estão faltando? Faltar, você vai completar sempre de azul. Então, aqui, ó, completei, que é as que você esquece. Malgrado, em que pese, aí, não obstante, completa com a que está lá. Todas que estão lá eu já mapeei para vocês que são, no mínimo, as que você precisa o quê? Decorar, né? Não é no mínimo? Beleza. Qual o seu objetivo da primeira ficha até onde você não errar mais? Diminuir primeiro o vermelho, tá? Seu objetivo é sempre diminuir primeiro o vermelho, porque quando você coloca na categoria errada, é uma porcaria. Quer dizer que na sua cabeça você está associando o trem o quê? Errado. Então, você tem que olhar o seguinte, sempre tem que estar diminuindo o vermelho. Depois, qual que é o seu objetivo secundário? Diminuir o número de o quê? Azul. Quando você pode parar? Quando não houver mais azul nem o quê? Vermelho. Estou falando sério. Gente, se você treinar, faz com intervalos curtos. Vou te dar uma dica. Se você tiver tempo, faça a cada 3 dias. Sabe quanto tempo você vai demorar para não errar mais? 15 dias. E nunca mais você vai esquecer. Quando você tiver 100 anos, você vai lembrar que malgrado é concessivo. Porque é um treinamento intensivo para passar para a memória permanente. Só que tinha que ser intervalo mais curto, você tinha que dar um estímulo. Sabe igual exercício físico? Você tinha que dar um estímulo com intervalos mais curtos, porque o cérebro da gente responde, tá certo? Bom, o menor intervalo que você pode dar para funcionar bem é 7. Se você fizer intervalo de 1 mês, preenchendo isso aqui, todo dia você está começando de novo. Todo dia você está começando. Na hora que você deixar de errar, não precisa preencher nunca mais. Estou te falando numa boa. Vai estar na sua cabeça. O que você vai ter conseguido? Passar da memória de curto prazo, que é essa de hoje, que você está lembrando, para a memória de longo prazo. Só que para isso a gente tem que usar estratégia. Então isso aqui é uma estratégia de estímulo psicomotor para transpor conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, você tem uma baliza, uma correção. Você tem um objetivo, porque seu cérebro precisa de objetivo também, sabia? Então, qual é o seu objetivo? Reduzir o vermelho. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, reduzir o azul. Sua meta, só paro de fazer quando eu não errar mais. O normal, as pessoas que têm mais habilidade de memória vão fazer 5 vezes. Vão gastar mais ou menos 5 vezes. Posso fazer sem intervalo nenhum todo dia? Não, é igual músculo. Músculo você pode malhar 2 vezes braço, tipo segunda e terça? Não pode. Então, se você não der intervalo para o músculo, que o cérebro é um estímulo, ele também não vai captar. O intervalo ideal curto, de 3 dias. O intervalo máximo para ter esse tipo de retorno, 7 dias. Depois disso, qualquer intervalo que você fizer é ruim. 10, 15, é ruim, beleza? Bom, depois, se você falar assim, eu fico inseguro de não fazer nunca mais. Primeiro que você está fazendo exercício, então você está sempre vendo isso aqui, porque conector vai aparecer 1 milhão de vezes. Mas, qualquer coisa você coloca na sua ata de manutenção 1 vez por mês, até você tomar posse, entendeu? Mas eu precisava que você desse uma estimulada no seu cérebro para reter os conectores, para você olhar para o por isso e falar assim, é conclusivo, não é explicativo. Beleza? E o seu cérebro responde super bem a estímulos. Essa técnica que eu estou te ensinando, você pode usar para outras coisas, não pode? Né? Pode. Vamos supor, igual no direito constitucional, que tem muita coisa que tem quantidade de pessoas, números e tal, você pode fazer uma ficha
e trabalhar essa ficha com intervalos curtos até você não errar nenhuma informação dela. Você só precisa fazer uma baliza de correção e trabalhar no seu cérebro um objetivo, porque o cérebro da gente, ele atua por objetivo. É igual, por exemplo, quando sai o edital, você estuda mais ou menos. Porque você tem o raio do o quê? Objetivo. Eu acho que a gente devia fazer uma divulgação falsa de edital para os meninos, que aí você estudava. E você conseguiria manter um ritmo alto. É interessante como é que funciona. É igual, por exemplo, assim, a pessoa fala assim, vou casar, ela emagrece. Eu acho isso porre, porque é por causa do objetivo. O objetivo é tão latente, é tão concreto, que eu não sei o que a mulher arruma, que ela arruma uma força, que ela emagrece. Emagrece sem sofrer. Sem sofrer, e o homem depois do casamento ele engorda. Mas é o raio do objetivo. E aí, essa ficha na área do aluno, beleza? Eu deixei uma de regência também lá para vocês, mais ou menos assim. Que a de regência a gente vai usar o mesmo método, tá? Só que eu já deixei ela pronta lá, que são as duas que eu falei assim, tem que trabalhar. Então, aquilo que eu acho que é importante para você memorizar, eu vou te dando umas dicas nesse sentido para você também conseguir reter. E essas técnicas você pode aplicar em outro lugar, tá certo? Flávia, você gosta de estudar a memória? Não é que eu goste, eu tenho que estudar. Concorda comigo? Eu tenho. Então, assim, eu faço curso de coaching, não trabalho com isso, mas como uma forma de aprimorar o meu conhecimento. E a mesma coisa programação neurolinguística, como forma de transpor coisas para áreas do cérebro que são mais acessíveis, que a gente consegue atuar mais fortemente, né? Então, só isso, você vai passar, põe isso na sua cabeça. Primeira coisa é isso. Se você tem certeza que você vai passar, você vai, tá?